Você sofreu um acidente e voltou a trabalhar, mas nunca mais foi o mesmo? Ficou com dor, perda de força, limitação no braço, na perna, no ombro, no joelho, na coluna, ou ficou com dificuldade para fazer o mesmo trabalho que fazia antes de se acidentar? Então presta atenção, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa do INSS todos os meses. Eu já começo quebrando o mito que faz muito trabalhador perder dinheiro. Você não precisa estar inválido para ter direito ao auxílio acidente. Também não precisa estar afastado do trabalho. Muita gente pensa assim, doutor, mas eu já voltei a trabalhar. É justamente aí que muita gente se engana. O auxílio acidente, a pessoa pode estar trabalhando, recebendo salário e mesmo assim receber o benefício do INSS, desde que o acidente tenha deixado sequela e redução da capacidade de trabalho. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples o que é o auxílio acidente, quem pode ter direito, quais sequelas costumam aparecer nesses casos, quais documentos você precisa guardar, quais erros fazem o trabalhador perder esse benefício. Eu vou te mostrar um detalhe que muita gente ignora depois que recebe a alta do INSS. Já deixa o like para esse vídeo chegar em mais trabalhadores que sofreram um acidente e nem sabem que tem direito a esse benefício. O auxílio acidente é benefício pago pelo INSS, é um trabalhador que sofreu um acidente e ficou com sequela, mas não é qualquer sequela. A sequela precisa reduzir a capacidade de trabalho. Ou seja, a pessoa até consegue trabalhar, mas ela não consegue mais trabalhar como trabalhava antes. Ela perdeu força, perdeu movimento, começou a sentir dor ao trabalhar, não consegue pegar peso, não consegue agachar, subir escada, por exemplo, carregar ferramenta, operar máquina. Basicamente fazer esforço do mesmo jeito, né? Percebe a diferença? O problema não é só ter sofrido o acidente. O ponto principal é o que ficou depois do acidente. Vou te dar um exemplo muito simples. Imagina um pedreiro que caiu, quebrou o braço, fez tratamento, recebeu alta e voltou para a obra para trabalhar normal. Só que agora ele não consegue mais erguer peso que nem ele erguia antes. Ele sente dor, perdeu força, sente dificuldade de levantar o braço. Basicamente o serviço ficou mais pesado para ele. Esse trabalhador não está necessariamente inválido, mas ele também não voltou a ser como era antes. É nesse tipo de situação que o auxílio acidente pode existir. Outro exemplo, o motoboy sofreu um acidente de trânsito, cortaram a frente dele, ele machucou o joelho, voltou a trabalhar, mas sente dor para pilotar, para apoiar a perna, por exemplo. Ou uma trabalhadora, uma cozinheira, por exemplo, que sofreu um corte na mão, perdeu a sensibilidade ou ficou com dificuldade no movimento dos dedos. Nesse caso, pode existir uma redução da capacidade laboral. De forma geral, pode ter direito ao auxílio acidente empregados, segurados como empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, quando preenchidos os requisitos na lei. O INSS informa que contribuinte individual e segurado facultativo não tem direito ao auxílio acidente por falta de previsão legal. Mas atenção, porque cada caso precisa ser analisado com muito cuidado. Não basta só dizer eu sofri acidente. É preciso ter a qualidade de segurado, vínculo com o INSS, histórico de benefícios e principalmente documentos médicos, exames e atividade profissional, bem como a sequela que ficou. Outro ponto importante, muita gente acha que o auxílio acidente só existe quando teve acidente de trabalho. Não é verdade, o acidente pode ser de trabalho ou não. Pode ser uma queda, uma fratura, um acidente de trânsito, um acidente doméstico, por exemplo, desde que esse acidente tenha deixado sequela definitiva e redução para a capacidade de trabalho. Então, mesmo que o acidente não tenha acontecido dentro da empresa, o caso ainda pode ser analisado, você pode receber igual benefício. Agora, se foi acidente de trabalho, a documentação pode envolver o CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, prontuários, exames, documentação da empresa e outros documentos que possam ajudar a comprovar o que aconteceu. E além do auxílio acidente, você pode ter direito a uma indenização por acidente de trabalho. Agora vem o erro que faz muita gente perder o benefício. Olha só, o trabalhador fica afastado, recebe o auxílio doença, faz a perícia, recebe a alta do INSS e pensa, pronto, acabou, se o INSS mandou voltar, eu não tenho direito a mais nada. Mas calma, a alta do INSS pode significar só que você não está mais totalmente incapaz para exercer o trabalho. Só que não significa automaticamente que você não tenha voltado sem sequela, entendeu? Uma coisa é estar incapaz temporariamente, outra coisa é ter uma sequela permanente que reduz a tua capacidade de trabalho. Por isso, muita gente recebe a alta, volta para o serviço, fica trabalhando com limitação, com dor, não consegue mais pegar peso e nem faz ideia de que pode conseguir o auxílio acidente. Agora deixa eu te explicar a diferença de um jeito bem simples. O auxílio doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, é para quando a pessoa está temporariamente sem condições de trabalhar por mais de 15 dias, conforme uma avaliação do INSS. Já o auxílio acidente, esse é diferente. Ele não é porque você está totalmente afastado. Ele é uma indenização mensal por uma sequela que reduziu a sua capacidade de trabalho. Por isso que no auxílio acidente, você pode receber o benefício e pode receber o seu salário e trabalhar normalmente. Essa é a diferença que quase ninguém explica direito. Então, se você teve uma fratura que deixou dor ou limitação, tem uma lesão no joelho que dificulta agachar, subir escada, caminhar, ficar muito tempo de pé, lesão no ombro que impede de levantar o braço, problema na coluna, perda de força na mão ou no braço, perda de movimento nos dedos, dificuldade para fazer serviço braçal, já acende o alerta. Não estou dizendo que todo caso gera benefício, mas com certeza todo caso com sequela merece ser analisado. Agora, quais documentos que podem me ajudar a conseguir esse benefício, doutor? Você precisa guardar tudo. Exame de raio-x, ressonância, tomografia, ultrassom, laudo médico, relatório do médico,
Prontuário, atestado, receita, todos os documentos médicos que você tiver. Quanto mais, melhor. Comprovante de afastamento, comunicação de acidentes de trabalho, se foi um acidente de trabalho, né? E fotos da lesão também, se possível. E aí vai uma dica importante, não basta o documento dizer que você sente dor. O documento, o laudo médico, ele precisa dizer que você teve sequela e redução para sua capacidade de trabalho. Quando um trabalhador procura orientação, não é simplesmente dizer onde você sente dor. É demonstrar o impacto da sequela. É explicar, antes do acidente, o que você fazia. Depois do acidente, o que ficou mais difícil? Perdeu força? Perdeu movimento? Teve mudança de função por conta de alguma limitação, por exemplo? Esses detalhes são fundamentais porque o auxílio acidente ele não olha só para o exame do médico. Ele olha para sequela e para redução da capacidade no trabalho. Agora lá vão os erros mais comuns para quem pede auxílio acidente. Primeiro, achar que porque voltou ao trabalho não tem mais direito. Segundo, jogar fora exames e documentos antigos. Terceiro, ir para a perícia do INSS sem saber explicar a limitação. Quarto erro, pedir o benefício errado. Quinto erro, desistir depois da primeira negativa do INSS achando que ali é o fim da linha. Sexto erro, acreditar que só fratura gravíssima que vai gerar direito ao auxílio acidente. Sétimo erro, focar só na dor e não na capacidade do trabalho. E oitavo erro, passar anos sem saber que tem direito a analisar o seu caso. Agora eu vou falar para você que sofreu acidente. Você que é pedreiro, motorista, motoboy, trabalhador rural, empregada doméstica ou exerce qualquer profissão que depende do braçal para trabalhar. Eu sei que você voltou porque precisava pagar a conta, voltou porque não dava para ficar parado. Mas no fundo, lá no fundo você sabe que depois do acidente, o seu trabalho nunca mais foi o mesmo. Então se ficou dor, sequela, limitação no seu movimento, o seu caso merece e precisa ser sim analisado. Eu tô falando de uma análise séria para verificar se você pode receber o auxílio acidente. Se você quer saber se tem direito ao auxílio acidente, você pode contatar o nosso time de especialistas, vou deixar o nosso WhatsApp na descrição, que nós vamos analisar o seu caso e lhe orientar da melhor forma possível. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que se acidentou e nunca mais voltou para o trabalho da mesma forma. Porque muita gente está deixando de receber um benefício